Muito boa noite, estamos chegando aqui na TV Cultura com Bola na Área. E o Bola na Área de hoje, nesta segunda-feira chuvosa, dia 22, e a gente com expectativa aí, né, das festas de final de ano. Então a gente fica naquela expectativa, festa final de ano, as equipes de Cruzeiro, Atlético se preparando, contratando, enfim, uma série de participações que a gente observa dos cartolas neste momento, momento de muita especulação, e nós estamos aí, né? O Cruzeiro já desistiu de Damião, o Atlético acertou com Prato, então quer dizer, são notícias que nós temos aí do futebol de Minas, e a gente espera muito mais ainda nos próximos dias do futebol de Minas Gerais. E você vai participar conosco aqui do Bola na Área na TV Cultura, e você pode ir pelo site TV Cultura valedoaço.com.br ou pelo Facebook TV Cultura Vale do Aço, e ainda pelo telefone 3828-9000 ou então pelo portal Diário do Aço, diariodoaco.com.br. A TV Cultura, Canal 4, Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, em Belo Oriente, o mais Belo Oriente, né? Aqui da região, Belo Oriente, aquela cidade aconchegante, Canal 31, Paraíso, Canal 20, e ainda Cachoeira Escura, que está sofrendo uma revitalização bonita na cidade, Canal 9 e TV a cabo, Canal 12. A nossa pergunta de hoje: quem merece outra chance na seleção brasileira? Fábio ou Vitor em 2015? E eu vou, os nossos convidados, né? O Edivaldo Ramos, grande amigo Edivaldo Ramos, aceitando aí o nosso pedido conosco aqui hoje, abrilhantando o Bola na Área. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Jota, né? Depois de ter participado dessa bancada aqui por um longo tempo, né? O Ademir, meu amigo, está ali também, participou com a gente bastante tempo. Estamos aí de volta para bater um papo sobre futebol, hoje com total isenção, né? Falar do futebol mineiro, dos clubes mineiros, torcer para que o futebol mineiro em 2015 tenha o mesmo sucesso que teve em 2014, né? Com o Cruzeiro ganhando o Campeonato Brasileiro, o Atlético ganhando a Copa do Brasil. Quer dizer, cada metade de Minas Gerais ficou feliz nesse 2014. Ano passado também foi assim, o Atlético foi campeão da Libertadores no meio do ano, o Cruzeiro ganhou o Brasileiro no final do ano. Então é o seguinte, há 2 anos seguidos, as duas metades de Minas Gerais estão alegre, e que 2015 seja assim também. Ok. Ademir, boa noite. Satisfação mais uma vez. Igualmente, um abraço. Prazer ver o Edivaldo aqui na bancada, né? Fomos amigos há bastante tempo aí, né? Na bancada aí e tal. Eu só não concordo com uma coisinha que o Edivaldo falou, que a metade de Minas Gerais está satisfeito. Muito mais da metade está satisfeito, porque eu tenho certeza que o estado de Minas é muito mais cruzeirense do que atleticano. Eu tenho certeza disso. Então não foi metade, não. Então foi 30% do lado de lá e os outros 70% foi do nosso lado do Cruzeiro aqui, tá? E aí, Edvaldo? Na realidade, é notório e sabido, né, que tem certas regiões de Minas Gerais que o Cruzeiro tem mais torcedores, tem certas regiões de Minas que o Atlético tem mais torcedores, mas eu acho que como se diz, no fritada dos ovos e no geral, eu acho que é 50-50. Então, quando acontece igual aconteceu ano passado e esse ano, a metade de um lado está satisfeita, a metade do outro também está. Gente. Tá ok, daqui a pouco muito mais aqui na TV Cultura, no programa Bola na Área. Nós vamos ao nosso intervalo, né? Comercial, daqui a pouco a gente volta. É a questão só de cruzar a bola na área, a gente volta rapidinho. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Macapá Autopeças,
Deixe seu carro em boas mãos. Macapá Autopeças, a confiança que só tem quem tem tradição. Peças e serviços para automóveis de todas as marcas e modelos. Qualidade e atendimento personalizado. Lojas em todo o Vale do Aço. Macapá Autopeças. Se você vai construir e exige qualidade, a Cremac Madeireira é o melhor caminho. 32 anos oferecendo o que há de melhor em madeiras para todos os fins. Telhados, carpintaria, compensados, aduelas, formas e escoramento, eucalipto tratado para curral e telhas, cerâmicos e amianto. Qualidade e garantia, melhor preço e entrega, atendimento personalizado. Cremac Madeireira, ajudando a construir o Vale do Aço. Em Coronel Fabriciano, Avenida Magalhães Pinto, 1147. Telefone 3842-4070. Em Ipatinga, Avenida Brasil 355, Iguaçu. Telefone 3821-3834. Estamos de volta aqui na TV Cultura, Canal 4, Ipatinga, Canal 12, TV a cabo, Canal 12, e nós estamos com Bola na Área desta segunda-feira. Uma segunda-feira realmente muito gostosa, muito aconchegante, né? Um clima gostoso, e a gente aí, né, como dissemos na abertura, os preparativos para as festividades de final de ano, enfim, a expectativa é muito grande em todos os sentidos. Esta é a pura verdade. E todo final de ano, todo fim de ano, né, a gente tem aqui em toda a cidade, né, o Ademir e também o Edivaldo, jogos beneficentes. Os atletas, eles se agrupam para mostrar o gesto de solidariedade, né, aos menos favorecidos. E nós tivemos também aqui em Ipatinga um jogo beneficente. Nós vamos trazer aqui na TV Cultura lances e detalhes deste jogo beneficente que foi realizado no último final de semana, e a TV Cultura marcou presença neste grande evento. Olha aí, nós tivemos aí o Léo Mineiro, e muita coisa foi recolhida. Então a gente vê aí a participação da sociedade, né, Edivaldo Ramos, com relação a este gesto, um gesto bonito, um gesto importante. E o futebol tem essa magia, né, de trazer para as pessoas uma proximidade maior num gesto tão bonito como este, né? É uma grande iniciativa, né, do Léo Mineiro, do Quero, do Foquinha, né? Lembrar que eles deram oportunidade também nesse jogo para os garotos que estão em clubes da capital, na categoria de base. O Tabata, por exemplo, foi convidado, mas ele não pôde estar presente, porque ele só chega na cidade amanhã, né, dia 23, o jogo foi sábado passado, mas teve aí vários garotos aí que estão lá na categoria de base do Atlético, do Cruzeiro, também participaram com eles aí. É uma boa iniciativa, né? A gente sabe da importância que tem esses jogadores aí no cenário nacional. Eu acho muito importante isso aí, parabenizar aí o Léo Mineiro e o Kerlon pela iniciativa, né? Isso tem que parabenizar. Já tivemos lá no social também um jogo beneficente lá, eu acho que vamos ter outro, né? Então eu acho importante a sociedade dar respaldo, né, Jota? Eu acho que esse campo aí devia estar lotado de gente aí para poder, né, abrilhantar mais a festa, mais o que o Kerlon, mas o Léo Mineiro fizeram, parabenizar os dois aí pela iniciativa. É um gesto bonito e tomara que fortaleça ainda mais, né? Todo ano nós tenhamos aqui no Vale do Aço jogos festivos como este, e também aproxima ainda mais, né, o torcedor dos atletas e o compromisso social, que também é muito importante. Nossa produção, nós temos aí matérias com esses jogadores após esse jogo aí, vamos ouvir o Kerlon, né? O Kerlon falando desse jogo beneficente, ele que foi um jogador que foi formado aqui na base, né, da UZIPA, e depois foi para o Cruzeiro, e nós vamos trazer aí, ver se traz o Kerlon falando desse jogo importante. Kerlon, fala um pouquinho sobre esse momento aqui que une solidariedade e também um encontro de amigos, né? Momento maravilhoso. Acho que quando a gente coloca Deus na frente, antes de fazer qualquer coisa, as coisas ficam espetaculares. A gente já consegue chegar aqui, ver o clima, futebol atrai muita gente, todo mundo gosta de jogar futebol, as pessoas estão cientes, vieram. Pra gente é magnífico, isso tudo é para honra e glória de Deus. Reunindo aqui amigos, inclusive alguns atletas daqui que nunca jogaram aqui, não é isso? É verdade, a gente fica até comentando que tem vários jogadores profissionais aqui da região, mas que nunca jogaram aqui no Ipatingão, nunca tiveram essa oportunidade.
Hoje nós conseguimos reunir todo mundo, os jogadores que jogam fora, que estão passando férias aqui. Eu acho que vai ser uma diversão muito bacana. E para você, qual que é o bacana de neste período, né, do ano, que se fala muito de solidariedade, unir futebol e um pouquinho de solidariedade? É fundamental. Se a gente pode unir o útil ao agradável, é muito bom. A gente tem que fazer, ajudar aquilo que a gente sabe fazer. E a gente contribui jogando futebol, dando espetáculo, e as pessoas vêm ver, trazendo e podendo ajudar vidas também. Eu acho que isso é o mais importante. É o depois disso daqui, é o tanto de benefício que vai trazer para essas famílias necessitadas. Eu acho que isso não tem preço. Olha, a gente encara da melhor forma possível, né? Sabemos que a dificuldade é muito grande para fazer um evento desse, mas Deus tem nos abençoado e espero que a gente possa arrecadar bastante alimento e ajudar as famílias carentes da região. Agora vamos falar da sua boa forma. Vai jogar, não vai jogar? Como é que você se preparou para o jogo? Porque, apesar da finalidade de ajudar o próximo, tem percurso esportivo aqui também, né? É verdade, né? A gente sabe que o espetáculo tem que ser bem apresentado, né? E diante da nossa casa, né? Um palco que eu já pisei e tive boas alegrias, né? Tive boas apresentações. Sabemos que é um jogo de festa, mas a gente tem que fazer de tudo para fazer uma boa apresentação e para o público ficar também satisfeito e para a festa ficar melhor. Para sua opinião, qual que é a parte interessante de unir futebol e solidariedade? Olha, eu acho que não tem um esporte melhor para unir, né? Através do futebol a gente consegue reunir amigos, consegue reunir famílias e, consequentemente, a gente consegue arrecadar alimento. Eu acho que isso é um fator indispensável hoje. E a gente sabe que a carreira nossa ela é curta, né? Então, quando a gente puder fazer um evento dessa qualidade, é importantíssimo. Inclusive, a gente prioriza muito a família. Aqui tá, a gente sabe que a família é importantíssima. Hoje a gente vem de família humilde, né? Infelizmente, a nossa região é carente disso. Então, quando a gente pode fazer um evento desse nível e arrecadar alimento, a gente fica feliz. E, com certeza, Deus vai abençoar todo mundo que está nos ajudando. Jogador que sempre apoiou, sempre participa, o Kerlon, que teve uma carreira muito rápida, poderia, nós esperávamos, né, que ele pudesse apresentar muito mais, tinha condições para isso, mas infelizmente, né, o futebol tem isso, né? Quando as coisas são todas normais, ela é curta. E quando acontece uma contusão, como aconteceu com o Kerlon, realmente aí complica ainda mais, não é isso, João? Primeiro falar, né, do Léo Mineiro, que é uma cria da região aqui, rodou por vários clubes aí, jogou bastante no interior de São Paulo, com bastante sucesso. Hoje parece que está na região aqui, fazendo esse trabalho bonito aí de solidariedade, né? Agora o Kerlon foi um jogador que surgiu como grande promessa, né? Status de grande promessa, foi para a Inter de Milão, fez um bom contrato lá, contrato financeiramente bom e longo. Depois foi emprestado para o Kievo, jogou uma temporada lá, foi para o Ajax da Holanda, acabou voltando aqui, teve no antigo Nacional de Nova Serrana, né, aqui com o Amarildo aqui em Nova Serrana, e parece que por último jogou no Japão, né? Então, se ele não teve muito sucesso dentro do campo quando ele foi para fora, mas pelo menos tentou, fez a sua parte e fez bons contratos, vamos assim dizer, né? Então isso é o que é importante. A verdade é que o futebol tem isso, né? Quando se faz bons contratos, então a carreira, às vezes, mesmo que precipitada, né? Uma carreira prematura, ou quando a pessoa termina uma carreira, né, de forma prematura, o que fica também é esse lado positivo aí, que é o lado financeiro, não é isso? Ele ganhou dinheiro, né? Jogou fora muito tempo, né? Você falou, né? Ele deu um azar danado, que quando ele estava no Cruzeiro, ele teve uma contusão muito séria, né? E custou a recuperar, mas mesmo assim, correu atrás, né? Era um jogador novo ainda e rodou o mundo, né? Então deve estar ganhando dinheiro, tá bem. A gente viu ele aí na reportagem aí, o bicho, né? Não é uma pinta, que ele é uma mancha, né? Mas é um menino bom, eu conheço os pais, o pai dele e tal, um menino muito bom, então acho que ele merece aí estar onde está e espero que ele prossiga mais ainda na carreira dele e que, né, daqui para frente ele continue fazendo essa ação que ele está fazendo eles, mas o Léo Mineiro a gente já conhece há mais tempo, já tem mais contato e tal, o Kerlon não, eu tive muito pouco contato com ele, mas é um menino bom também, que vença no futebol também. Se o Kerlon não tivesse tido esta carreira prematuramente terminada, né, ele teria explodido o futebol, né? O que você acha? O Kerlon tinha tudo para vingar como um grande jogador na Europa. Para começar, ele foi para um grande centro que é a Itália,
Porque normalmente o jogador às vezes sai do Brasil, vai para um centro que não é muito bom. Por exemplo, o meu filho está tentando a carreira de jogador. Eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte, que um mercado que a princípio eu nunca vou querer que ele vá é para o leste europeu. Porque o cara ganha muito dinheiro, ele vai para o leste europeu, ele faz um contratão, um contrato financeiramente muito bom, mas ele some para o futebol do mundo. Então, eu acho que o local do jogador despontar na Europa, o ideal é o jogador chegar ali em Portugal, porque o idioma ajuda, ele faz um estágio ali, joga uma temporada, dali ele vai para a Espanha, né? Vai para a Itália, porque é um centro do jogador, não some, porque o dinheiro no futebol é importante, mas também consolidar uma carreira também tem a sua importância, tem que tentar conciliar as duas coisas. E o caso do Bernard, por exemplo, Bernard foi para o leste europeu lá, foi para a Ucrânia, praticamente está sumido. Isso aí compromete o jogador para ele participar da seleção brasileira. Então isso aí tem que ser olhado. Nem sempre o dinheiro pode estar na frente, não. Porque se você colocar o dinheiro na frente, você faz um bom contrato, mas você some para o futebol, aí também não resolve o seu problema. E outra coisa também, né, Edivaldo? O cara some no futebol, por exemplo, vai jogar no leste europeu, não aparece, ó que vem embora ao Brasil, por exemplo, faz um contrato de 5 anos, aí ninguém está vindo jogar, acabou o contrato, o time não quer mais, aí não sabe onde jogar. Por quê? Não está visto. E como você falou, eu concordo plenamente com você. Tem que estar na Espanha, na Itália, Portugal. Quem não é visto, não é lembrado. Exatamente, em Paris, né, no Paris Saint-Germain, igual esses times grandes aí. Então eu concordo plenamente com você. Realmente, se for, tem que ser, não pode ser o leste europeu, porque some. Você viu o Bernard, ninguém veio falar mal do Bernard, sumiu. Ninguém mais veio falar nele. Então realmente tem razão. Realmente você vê o Luiz Adriano, é um dos maiores artilheiros da Champions League lá hoje. Ninguém veio falar no Luiz Adriano. Exatamente. Né? Então, o Luiz está no Shakhtar também, né? Mesmo time do Bernard. Não adianta. Coreia, Japão, China. É só para o cara que já está maduro, descendo o cabo da Boa Esperança. Descendo a serra igual nós, né, igual nós. Então, se depender dessa situação aí, o nosso querido Tabata, se ele tiver a oportunidade de jogar no exterior, para esse lugar aí, você não... Olha, Jota, a gente não... É a intenção, a gente não pode falar que isso vai acontecer, porque às vezes o dinheiro também seduz, né? O dinheiro seduz a gente, mas eu pretendo, como pai, gerenciar a carreira do Tabata, caso ele venha a ser um grande jogador, que ele ainda é um projeto, né? Caso ele venha a ser um grande jogador, é intenção minha gerenciar a carreira dele, conciliando duas coisas. Olhar a parte financeira, mas também ver um mercado que dê para ele também deslanchar e está em evidência para ser lembrado, inclusive, com a seleção brasileira. E até porque, em acontecendo isso, é o que nós prezamos e que nós esperamos, que o Tabata merece, é um jogador aplicado, é um garoto, ele está realmente focado em ser um grande jogador de futebol, ele tem lutado para isso, nós que acompanhamos, né? Assim, a vida do Tabata, a gente vê esse esforço nele. É lógico que também você não quer morar no leste europeu, você quer morar, né? Porque você, no caso aí, de volta vai ter que ir embora daqui. Jota, é outra coisa que às vezes eu vou falar, se Deus abençoar que o Tabata deslanchar na carreira e for para uma Europa, por exemplo, tem outra coisa que eu não passa na minha cabeça. Eu quero continuar morando em Patinga e passar lá temporada. Eu vou para lá, fico lá um mês, volto, mas eu não tenho intenção. Meus amigos estão aqui, eu não vou poder levar todos os meus amigos comigo. Bola na área tá aqui, né? Não tem que pegar, não rola nada. Não tem, não deu, tá rolando. Mas é isso mesmo, né? Quem conhece o Edivaldo, né? Nós que temos o privilégio de ter uma amizade com ele, a gente sabe que realmente tudo isso que ele está falando é isso mesmo, né? É uma coisa fidedigna, a gente sabe do carinho que o Edivaldo tem pela região e pelos amigos dele aqui, e a gente espera realmente que o Tabata desponte, né? E está muito próximo disso acontecer, camisa 10 do Atlético, isso. Bem breve será o nosso querido Tabata, e nós esperamos que realmente ele faça um belo de um contrato e que ele consiga aí sucesso na vida profissional. A Vidromax, ela está aqui na cidade há décadas e presta um belo trabalho à sociedade. E o Fabrício vai nos falar um pouquinho da Vidromax. Fabrício, por favor.
Vidromax, esquadrias de alumínio, portas, janelas, armários embutidos e muito mais. Agora com fabricação de vidros, meu amigo. Fabricação própria, a Tempermax fabrica o vidro é coisa nossa. Olha os equipamentos de última geração. E está fabricando aquelas tábuas de cortar churrasco lá, de vidro, com vidro temperado, no atacado e varejo. Se você tem uma loja de carne, uma casa de carnes, um supermercado, pode comprar no atacado lá e colocar aí a logomarca da sua empresa, num time de futebol. Você vai vender muito aí no seu estabelecimento, eu tenho certeza. E é atacado e varejo, a Tempermax e a Vidromax, lá na rua Pelicano 60, Vila Celeste, 3826-6300. Em qualquer vidraçaria que for, exija o vidro que tenha o selo Tempermax. Exato. Olha, nós vamos a mais um apoio cultural e daqui a pouquinho nós vamos voltar. É uma questão só de cruzar a bola na área, daqui a pouco a gente volta. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. A Sonsaço é uma moderna loja de som e instrumentos musicais. Disponibiliza as melhores marcas de instrumentos como violões, guitarras, teclados e baterias. Trabalhamos com os renomados produtos Giannini, Yamaha, Steinberg e Tajima. A Sonsaço tem tudo em som profissional para igrejas, escolas ou som ambiente. 5 prêmios notórios da ASIAP CDL. 3 décadas contribuindo com o desenvolvimento de Ipatinga e Vale do Aço. Pois bem, estamos de volta aqui no Bola na Área da TV Cultura, Canal 4, TV a cabo, Canal 12. E Edivaldo e também Ademir. O futebol de Minas, nós temos aqui 2 representantes na Série B do Campeonato Mineiro. O Ipatinga, né, que voltou a se chamar Ipatinga, e temos o Social de Coronel Fabriciano. As 2 equipes se preparando para este grande momento do Vale do Aço. Nós teremos aí, inclusive, com a estreia, né, das 2 equipes, né, Ipatinga e Social, se enfrentando. E volta, finalmente nós teremos aí grandes emoções novamente, né? Jota, eu acho que vai ser, esses times do Vale do Aço vão penar nesse módulo B, né? Módulo B do Mineiro, porque fazer futebol sem dinheiro, a gente vê que é difícil. Você pega os grandes clubes do Brasil, a maioria está falida, a maioria está quebrado, tem dificuldade para fazer futebol. Isso reflete nos clubes do interior, ainda mais clube que joga 6 meses, 4, 5 meses e fica parado. Não tem uma atividade constante. O Ipatinga, que esteve no auge, não conseguiu se segurar. Hoje está aí as sequelas do passado, levando o Ipatinga a estar nesse marasmo que está aí. Social, o Djalma é um cara mais sério, trabalha bem, mas só uma pessoa colocando dinheiro para fazer futebol é difícil. A região tem que se mobilizar e eu já falei, volto a frisar, eu acho que o Vale do Aço não tem capacidade de ter 3 times profissionais, Ipatinga, Social e Novo Esporte, mas as vaidades não deixam esse povo se unir e fazer um time só, angariando fundo nas 3 cidades através do empresariado, isso com a pessoa séria tomando conta do futebol do clube, mas não, eles preferem dividir, aí fica o Novo Esporte de lá, o Ipatinga de cá, o Social de lá. Por quê? Porque ninguém quer largar o osso, literalmente, cada um quer ser dono do seu pedaço. Então, a redenção do futebol do Vale do Aço é a união.
fundir, fazer uma agremiação só, que todo mundo que tem o seu time vá fazer parte da diretoria. Mas se quer alavancar o futebol do Vale do Aço com uma equipe forte para ir para a ponta, é essa fusão. Fundir os clubes profissionais que tem aqui e fazer a diretoria em conjunto. Só assim que o futebol do Vale do Aço vai crescer e vai ser grande. Seria uma seleção do Vale do Aço? Exatamente. Eu falo isso porque na base acontece isso. Quando a Uzipa entra num campeonato de infantil juvenil, o Acesita entra lá, o Novo Esporte entra aqui, o Talento Jabaquara entra, aí divide. A gente que conhece a garotada, por exemplo, vê que divide, vai um para aqui, uma meia dúzia para ali, e todo mundo fica enfraquecido. É lógico que igual esse ano a Uzipa foi o melhor time do interior na base, né, no infantil e no juvenil, mas por quê? A Uzipa conseguiu uma parceria com a prefeitura, que investiu lá na Uzipa, e a Uzipa conseguiu ser a campeã do interior. Mas você vê, a Uzipa foi a campeã do interior. Você sabe quantos jogadores saiu da Uzipa e foi para time profissional? 2. Olha para você ver. Muito pouco. Não foi ninguém do Talento Jabaquara, que disputou o Mineiro. Não foi ninguém do Acesita. Então, o que acontece? 2 jogadores foram para a categoria juvenil, que até falar o nome é interessante, é o Cleiton, né, que é oriundo aqui do Vila Ipanema, atacante muito bom, rápido, e o Igor Futrica, né, que é filho do Jota, que é um policial conhecido nosso aí, que também passou no Atlético e já vão integrar a categoria de base do Atlético ano que vem, participando do segundo ano de juvenil. Se juntasse esse povo tudo e fizesse um time só, por exemplo, sub-20, ninguém disputa sub-20. O dia que um cismar de disputar, todo mundo vai atrás, aí fica todo mundo fraco. Demir. Eu estou ouvindo o Edivaldo falar e eu estou lembrando, quando o Ipatinga foi para ser criado, queria se trazer o social para cá. Mas é o que o Edivaldo falou, as vaidades não deixaram. Talvez, se tivesse feito isso, o social vindo para cá, não como nome social, tivesse feito o time social profissional para cá, talvez hoje Ipatinga chegou onde chegou porque teve apoio de um grande time da capital. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Teve um grande apoio do Cruzeiro, todo mundo sabe se falar que foi. Enquanto o Cruzeiro teve ajudando o Ipatinga chegou onde chegou. Foi campeão mineiro, deslumbrou alguns jogadores vendidos para Flamengo, para não sei mais quem aí e tal, e tal, e tal. Quando a vaidade tomou conta, achou que podia caminhar sozinho? Isso. Aí quando a vaidade tomou conta, o que aconteceu? Acabou. Então, eu concordo com o Edivaldo, eu acho que juntasse o Vale do Aço e formasse um time do Vale do Aço. Eu não faço seleção do Vale do Aço, o time do Vale do Aço, as 3 cidades, juntasse para fazer um time profissional, eu acho que nós estaríamos na primeira divisão, não tinha caído, não tinha acontecido com o Ipatinga e com o social. Eu concordo com você, o social é um pouquinho mais organizado que o Ipatinga. Por quê? O social tem o campo dele, tem a renda própria dele lá, é pouca, mas tem. Entendeu? Então eu acho que a vaidade tomou conta na época. Então eu concordo com o Edivaldo. Se tivesse feito um time só na região, eu acho que a gente é melhor. Porque é o seguinte, a região nossa, apesar de ser uma região rica, hoje está passando por uma crise. Todo mundo sabe disso. Cenebras e Minas e a Aperam não estão bem nas pernas. Então isso tudo reflete no futebol. E sem dinheiro, meu filho, não se faz futebol. Você vê o Botafogo onde chegou. Uma grande agremiação como é o Botafogo, onde está caindo. E se não tomar cuidado, vai cair mais ainda, vai cair para a 3ª, vai cair para a 4ª divisão. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Tomara que o Social, o Ipatinga, né, o Novo Esporte, não sei nem qual série que ele está, acho que na Série C, né? Na 3ª divisão do Mineiro, 3ª do Mineiro, né? Eles podiam juntar aí e fazer um time só, eu concordo, eu acho que se fosse um time só era melhor, mas tomara que o Social e Ipatinga façam um bom time e que suba a primeira divisão para a gente ter bons jogos aqui do Ipatingão, que é uma praça igual nós temos aqui. Muitos times da primeira divisão não tem uma praça igual nós temos aqui, que é o Ipatingão, todo mundo sabe disso. Vamos esperar, né? Tá chegando aí os dias de apresentação, né? O Ipatinga se apresenta, o Social já definido, o treinador, o nosso grande Gerson Evaristo, um trabalhador, um cara que conhece muito de bola, e vamos ver. E tem o Djalma, né, que o Djalma dispensa comentários em termos de honestidade, em termos de trabalho, um cara determinado, é um cara que realmente que pensa lá na frente, né? Eu acho até que o nosso grande Djalma, ele teria que deixar o homem trabalhar mais. Eu acho que teria. Eu acho que o pessoal tinha que deixá-lo mais à vontade para ele, porque ele é um cara audacioso.
Mas às vezes tem coragem. Às vezes o pessoal trava, segura, né? Então eu acho que deveria deixar dar asas para a criança. Exatamente. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho que aí sim, aí o social ia longe, hein? Eu tenho certeza que o Djalma é um grande empresário e seria um grande presidente se desse margem para ele trabalhar, desse liberdade para ele trabalhar, eu acho que ele ia longe. O que você acha, João? Para resumir, eu acho que nesse início de temporada aí, o que eu vi de bom nesses times do Vale do Aço aí é o Djalma e o Evaristo no social. O resto sem comentário. Verdade. Pois bem, e nós vamos aguardar, né? Porque dia 12, por exemplo, apresenta o Ipatinga e vamos ver nessa parceria aí que foi feita agora, né? Com esse empresário de Belo Horizonte, que vai bancar o time nos primeiros 5 meses. Todo o departamento de futebol será bancado por essa empresa. Né? Então, salários, tudo é eles que vão bancar. Então, vamos aguardar aí a promessa de que iremos ter aí jogadores de alto nível aqui no Ipatinga apresentando. Então, é melhor aguardar para a gente ver. E uma coisa interessante aí, né, o Jota, que ano passado o Ipatinga não conseguiu voltar a ser Ipatinga, era Betim. Então, eu acho que isso atrapalhou muito o andamento dos jogos, os pessoal aí no campo, porque aí chama Betim, Ipatinga. Agora mudou, é Ipatinga, gente. Agora é Ipatinga mesmo. Vamos dar apoio, é da nossa região aí, vamos dar apoio ao Ipatinga, vamos dar apoio social aí, ao Novo Esporte também, que já tem, não vão deixar de ter a vaidade, vai ter que ter os 3 times, então vamos apoiar, vamos ajudar, né? Vamos a campo aí, torcer para esses times aí, para se dar bem no campeonato aí. Beleza, para os ouvintes aí, né? O pessoal que tá ligado aí, nossos telespectadores, o grupo B, que vai disputar a Série B do Campeonato Mineiro, Araxá, CAP, Montes Claros, Patrocinense, Tricordiano e Uberaba. Que grupo é esse, hein? Ô, Jota, essas chaves foram regionalizadas, pelo que foram, né? Para diminuir os gastos. Exatamente. Eu tô vendo aí eu nem sabia, vim saber aqui agora, mas pelo que eu tô vendo aí, fizeram uma sensibilidade, né? Se fosse daquele jeito, ninguém aguentava, não. Pelo amor de Deus. Nossa, viagem, né? Que isso? Vai rolar de voo rasteiro aí. Nossa, Deus do céu. E rola mesmo. Só voo rasteiro. E pode rolar literalmente, Deus me livre. Né? E tem o grupo A, né? Que é o América Teoflotone, né? Ipatinga, Minas Boca, Nacional de Muraé, o Nacional Nova Serrana e o Social. Eu até acho que na regionalização aí, o grupo do Ipatinga do Social ficou o grupo da morte, tá? Porque os times da nossa região, mais próximo aqui, são melhores do que os times que estão mais longe, né? Na região deles para lá de Belo Horizonte. Então, nesse quesito aí, diminuíram-se as viagens. Mas, tecnicamente, a chave A, eu acho que ficou mais forte. Mas o grupo da morte? Não, mas eu acho que a chave B também ficou bem forte. Tá? O Araxá ali, ó, Araxá, o Montes Claros, o Patrocinense, o Uberlândia. Eu acho que ficou mais ou menos dividido aí. Vamos ver, né? Vai ser um campeonato interessante. Vai ser um campeonato interessante. E nós vamos aguardar, né, se realmente tudo que estão falando... Você vai viajar para cobrir esses jogos, Jota? Vai tentar, né, Jota? Não tem outra alternativa. Eu não vou ter outra alternativa. Literalmente, como diz o ditado popular, vai sofrer igual sovaco de alegria. É verdade. Boca de Belo Horizonte, de Sete Lagoas. Sete Lagoas. Concorrente do Minas Tênis? Democratas. O Nacional de Muriaé, o Nacional de Nova Serrana e o Social para o Nova Serrana. Então, agora, eu achei que o Nacional de Muriaé, porque migrou, o Nacional era de Nova Serrana, foi para Muriaé, né? Eu achei que tinha acabado cair em Nova Serrana, mas não acabou, não. Então tem os dois Nacional. Voltou para lá. Tem dois Nacional. Nacional de Muriaé e o Nacional de Muriaé. O nosso querido diretor Amarildo está atuando onde? Nacional de Muriaé. Ele foi e ficou. Gostou da cidade. Uma cidade boa, viu, Muriaé? Cidade boa e um detalhe, né? Fizeram lá um trabalho fantástico. Essa equipe é uma equipe que certamente fará uma equipe fortíssima, porque a estrutura é muito boa. A estrutura é fantástica. Eles tinham um terreno no centro da cidade, vendeu esse terreno, comprou um terreno mais na saída da cidade, fizeram o estádio, e lá o presidente da época reuniu o pessoal dele e fizeram, cada um teve uma função. Você vai ficar nessa área, você nessa, etc. E aí construíram o estádio, conversei com o presidente lá, gastaram 9 milhões para fazer um estádio com CT de treinamento, um estádio lindíssimo, que se fosse outros meios que estivesse construindo esse estádio, teria ficado em 50 milhões e até hoje não estaria pronto. E um detalhe, não houve nenhuma ocorrência policial.
Ô, Jota, você elogiou aí o Nacional de Muriaé que investiu, né? Em centro de treinamento, tudo. Mas o principal não investe em categoria de base. Então não adianta. A redenção do futebol hoje, em qualquer nível, está em investir em categoria de base. Porque o jogador que é criado no clube, ele tem identificação. Mais amor, né? O próprio Ipatinga aqui teve no estágio muito avançado em relação à categoria de base. Mas nesses problemas que teve aí, acabou, agora para resgatar vai ser difícil. Depois o Ipatinga lutou com categoria de base, chegando no estágio, até beleza, nesse quesito. Quando ele adquiriu a área da Cearia, que poderia bombar a categoria de base, deu aquelas divergências, aqueles problemas, acabou, voltou a estaca zero. Muito bem lembrado. E um detalhe, aí volta aquele detalhe que você falou antes. Gente, se os dirigentes do futebol, da categoria de base, se unissem no Vale do Aço, você pensou? Não, ia dar um timaço aqui. Você pensou se nós tivéssemos aí, o pessoal aí, Tirinha, Valeni do Espírito Santo, essa galera aí, o Daniel, enfim, esse pessoal aí que ama as categorias de base, o Dalton, da Uzipa, se reunisse e fizesse, hein? Solta esse nome, solta esse povo que você falou aí numa arena e deixa lá de um dia pro outro, quando você voltar lá, um comeu o outro. Então, não, mas é aquele negócio, se a vaidade ficasse de lado e fizesse uma coisa pro bem do futebol, né? Timaço, não, porque eles conhecem. Claro, conhecem. O Daniel. Primeira coisa, tem que ter conscientização e responsabilidade. Porque se você quiser puxar, se cada um puxar para um lado, vira um cabo de guerra. E cabo de guerra não é a melhor opção. Todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Porque se ficar um para um lado ou para o outro, ninguém chega a lugar nenhum. Exatamente. Você falou uma coisa aí, me lembrou agora, me remeteu à memória. Há muitos anos atrás eu vi uma folhinha, vocês viram? Tinha dois animais, né? Um puxando para um lado e outro. Pelas Minas tinha isso. Exatamente. E ninguém ia. Quando os dois unia e comer o capim do lado, comia o capim do outro, os dois amarrados. Depois foram embora e aí comeram o capim naquela região ali, o cara cresceu, voltou, e aí ficou tudo beleza. São parábolas criadas para ensinar o homem, mas o homem teima em não aprender, né? É difícil demais, né? O ser humano é um bicho complicado, né? Mas é isso, vamos aguardar, vamos ver o que é que realmente nós vamos ter de novidades com relação a esta situação. Nós vamos agora falar um pouquinho da Cremac. A Cremac, ela está no Vale do Aço há 3 décadas, né? Se você vai construir, exige qualidade. A Cremac Madeireira é o melhor caminho. 32 anos oferecendo o que há de melhor em madeiras para todos os fins. Carpintaria, compensados, aduela, formas de escoamento, eucalipto tratado para curral e telhas. E ainda mais, hein? Qualidade garantida, melhor preço, atendimento personalizado e entrega imediata. A Cremac Madeireira, ajudando a construir o Vale do Aço, Avenida Magalhães Pinto, 1147, Coronel Fabriciano, telefone 3842-4070. E na Avenida Brasil, aqui no bairro Iguaçu, em Ipatinga, 3821-3834. Cremac. Pois bem, nós vamos a mais um intervalo e nós voltamos daqui a pouco, né? Porque nós temos aí o apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta. É questão só de cruzar a bola na área e o nosso Edivaldo vai cabecear de primeira. O Fome Demais se tornou uma febre no Vale do Aço. Você entra no site, escolhe o cardápio e só paga quando receber o seu lanche em casa. São mais de 50 restaurantes com várias opções. Peça pelo site e aproveite as promoções exclusivas. Acesse fomedemais.com. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conserva com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Estamos de volta na TV Cultura, Canal 4, TV a cabo, Canal 12, Bola na Área. E você participe conosco. Quem merece outra chance na seleção brasileira em 2015? Vitor do Atlético ou Fábio do Cruzeiro? Você vai ligar para cá, participar, dar sua opinião com relação a quem será ou quem merece esta grande
oportunidade na seleção brasileira em 2015. Você falou, Divaldo, realmente nós tivemos aí em 2014, fantástico para o futebol de Minas. Não só 2014, 2013 e 2014. E eu tenho temor, sabe, Ademir, que eles façam mudança na fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro. Porque, veja só, enquanto era o modelo antigo, aquele modelo que tinha jeito para tudo, Minas Gerais não chegava, né? Não chegava. Uma época, foi Vasco e Atlético, me parece, Donizete Pantera, eu entrevistei lá no Mineirão e falei com ele dessa situação, foi em 2002. Aí eu falei para ele, a partir do ano que vem vai ser pontos corridos, como é que você avalia isso aí? Aí estava ele, o Donizete, estava o Vampeta, aí ele falou assim, aí é complicado, né? Porque agora a gente arma um esquema, a gente batalha para ficar entre os 8. Quando classificou entre os 8, aí o esquema é montado. E aí não vai ter jeito mais. E saíram rindo. Então, quer dizer, e agora eu tenho receio, porque Minas Gerais, desde que implantou o pontos corridos, Minas Gerais está sempre parecendo. O Cruzeiro foi campeão em 2003, chegou bem em 2004, né? Então, o Cruzeiro é campeão 2013, 2014. Foi vice em então, 2010, né? 2010, não foi por um acaso com o Fluminense, né? Exatamente. Que não voltou atrás de jeito nenhum, que teve jogador irregular, mas que o Cruzeiro não voltou atrás. Que se fosse pro lado do Cruzeiro pegaria mas claro. Jogador irregular, gente, é só quando é de Minas, principalmente do pobre coitado do América. O América não está na Série A do ano que vem, porque perdeu 6 pontos, né? Um julgamento totalmente político. Não, porque usou tanto que o vice-presidente é de Santa Catarina. Usou critérios diferentes para julgar a situação do Corinthians, como em 2010. Se tivesse usado o mesmo critério com o América hoje, o Cruzeiro teria sido campeão, o Fluminense usou jogador irregular. Só que, infelizmente, aquilo que você falou, e parece que nos bastidores já tem o eixo do mal, já está articulando para acabar com os pontos corridos. Porque gostei do eixo do mal. Nos pontos corridos não tem jeito de fazer esquema, realmente. Não. Pode fazer, mas vai ficar muito na cara, porque como é que você vai... Todo jogo, né? O ponto corrido é um campeonato de regularidade. A prova tanto que o Cruzeiro mostrou regularidade 2 anos seguidos, foi bicampeão. Então, não tem como, porque você tem que forjar, você tem que colocar árbitros mal intencionados em muitos jogos para você derrubar um time regular. Ao ponto que quando é mata-mata, é muito fácil articular, fazer manobra, né? E conseguir fazer o resultado que quer. Exatamente. E a gente espera que eles não mudem esse modelo, que é um modelo mais justo, é um modelo mais sensato. Não porque o Cruzeiro ganhou 2 de forma alguma. Seguidos, poderia ser qualquer um outro, mas o campeonato que premia o time com maior regularidade é o campeonato de ponto corrido. Tá legal. Olha aqui a participação dos nossos telespectadores, o Chiquinho de Belo Oriente. Um abraço a você, Chiquinho, e toda a galera aí de Belo Oriente, né? Essa cidade maravilhosa, gosto muito. Ademir, você é saci. Um abraço para o Divaldo. Um abraço para o Chiquinho. Grande Chiquinho. O Chiquinho é o famoso Chiquinho de Belo Oriente, que foi companheiro da bancada nossa aqui, né? Um abraço, Chiquinho. Tô com saudade de você, rapaz. Chiquinho sumiu, Chiquinho. Um abraço para você também, Chiquinho. Aparece aqui, pô. Mas se você matar aquele franguinho caipira e fazer com quiabinho, eu ainda levo o Jota junto comigo ainda, tá? E eu vou levar o Juninho gente boa. Não, o Juninho não pode não. O Juninho come a granja inteira. O Juninho gente boa, se soltar ele come a granja inteira, tem jeito. Abraço, Chiquinho. Não, né? Não, o Juninho não. Beleza, Chiquinho, um abraço a você. O Oséia Silva do Esperança, os dois merecem a oportunidade. A Dionísia, um abraço, Dionísia, sempre participando conosco aqui, né, lá do Esperança. Ela diz que o Fábio merece a oportunidade. A verdade é o seguinte, né? Nós tivemos aqui no futebol de Minas esses 2 goleiros fantásticos, né? O Fábio, nos bastidores, a gente ouve dizer por que ele não tem oportunidade, etc e tal. A gente sabe que o Fábio não tem empresário, a gente sabe que o Fábio teve um atrito lá na CBF, né? E falou umas verdades, e quem fala a verdade no futebol Brasil merece castigo, é né? complicado, nós sabemos disso. Então, mas o Fábio, eu acredito, é lógico que ele vai ficar feliz se ele for convocado. Mas eu acho que não está nem um pouquinho preocupado com isso. Mas eu particularmente, é opinião minha, tá? Na minha humilde opinião, eu acho que o grande goleiro do Brasil hoje é o Marcelo Groi do Grêmio. Marcelo Groi? Eu acho que ele é o grande goleiro do Brasil. E o Jefferson também é um grande goleiro, merece estar na seleção.
Agora, eu acho que o terceiro goleiro da seleção, para mim, o Vitor estaria no meio. Eu, particularmente, eu acho o Vitor melhor preparado do que o Fábio hoje. O Vitor, ele opera alguns milagres hoje. O Fábio também é de operar milagre. Mas eu acho que o Vitor está no estágio mais avançado de operar milagre do que o Fábio. Então, para mim, os 3 goleiros do Brasil para a seleção hoje seria Marcelo Groi do Grêmio, o Jefferson do Botafogo e o Vitor do Atlético. Você acha que o momento do Vitor é de momento de São Vitor mesmo? Cara, ele tem feito algumas coisas aí que o Fábio também faz, mas em proporção menor. Eu acho que o Vitor tem feito algumas coisas aí, e é mais jovem, é mais novo do que o Fábio também, teria um caminho, mais tempo de seleção. Né? Na verdade, o que eu penso a respeito do Fábio na seleção? Eu acho que já passou o momento do Fábio na seleção. Exatamente. Na verdade é essa. A verdade, o Fábio, para mim, é o maior goleiro do Brasil. Para mim, ele é o melhor goleiro do Brasil. Não resta dúvida. Só que o momento dele da seleção já passou. Não dá liga. Não dá. O Fábio, a oportunidade na seleção, ele não teve a oportunidade, já passou. E eu acho que o Vitor é a oportunidade dele. Só que eu acho que no Brasil, para mim, tem goleiro melhor do que o Vitor hoje, tá? Eu acho o goleiro do Grêmio Marcelo muito melhor que o Vitor. Muito melhor que o Vitor. O Vitor também já está passando a vez dele na seleção, eu acho. Essa é a minha opinião. Eu acho que e o Jefferson também, para mim, hoje é o melhor goleiro do Brasil, para mim. Aí é a seguinte pergunta: se o Fábio fosse goleiro do Flamengo ou do Corinthians? Já estava na seleção há muito tempo. Já tinha disputado umas 2 Copas do Mundo. 2 Copas do Mundo, verdade. Então, eu acho que se ele tivesse no Corinthians ou no Flamengo, ele teria sido o goleiro da seleção brasileira na Copa do Brasil. Mas como não foi, eu endosso o que o Ademir falou. A época dele passou. Já passou. Para mim, o Cavalo passou riado várias vezes. Olha, exatamente, e não convocaria. Olha, você está falando que o Vitor opera milagre. O Fábio, para mim, está sendo o melhor goleiro do Brasil há uns 5 anos direto. Ele salvou o Cruzeiro muitas vezes. Tá? Várias vezes. Não foi em pênalti não, mas jogadas, finalzinho de segundo tempo. E o Fábio esse ano mesmo, contra o Grêmio, aquele jogo contra o Grêmio, para mim, o jogo-chave do Cruzeiro para ser campeão brasileiro esse ano foi o jogo contra o Grêmio. Aquele jogo contra o Grêmio, ele salvou o Cruzeiro. Ele deu o título do Cruzeiro naquele jogo contra o Grêmio. Que ele ganhou, o Cruzeiro ganhou 2-1 de virada, uma defesa que ele fez do Pirata lá. Para mim, não resta a menor dúvida. Mas, para mim, eu acho que a vez dele na seleção já passou. E eu acho também, se o Vitor não for convocado esse ano para a seleção, ele pode desistir para 2016 também, que não passou a vez dele. Eu acho que o Vitor é no máximo para a Copa América também, que é a também, é só 2015 a próxima aí, Copa acabou. do Mundo já está na idade avançada, não, tem jeito, já vai surgir novos nomes também. Exatamente. Né? Então... E tem grandes goleiros aí, tá? Um goleiro que eu gosto é o Diogo, né? Diego Diego Cavalieri? Não, do Goiás. O Renan. Não, do Goiás é Renan. Renan, desculpa. Mas eu acho ele um excelente goleiro. Tem um goleiro muito bom também, Danilo. Só que outro dia eu fui olhar, o cara tem 28 anos, agora que ele apareceu também, pô. É complicado, né? A produção está apresentando um material aí, daqui a pouco a gente vai definir que material é esse, né? Para a gente passar aqui e mostrar para os nossos telespectadores. Pois bem, a situação é essa, vamos ver, né? Tomara que realmente nós tenhamos em 2015 aí mais talento surgindo nas categorias de base, tanto de Cruzeiro como Atlético, porque tem lá Levi Coupe, que gosta, prioriza as categorias de base, e pelo lado do Cruzeiro nem se fala, Marcelo Oliveira fazendo um belo trabalho. Mas belo trabalho mesmo é a Dijaffer, que vem fazendo há mais de 3 décadas no Vale do Aço. O Fabrício vai nos passar informações com relação a este belo trabalho, a bela prestação de serviço que a Dijaffer tem em nossa região. Fabrício. Ferro e aço no Vale do Aço, você já sabe. Você tem que ir em quem tem tradição, tem experiência no mercado, tem preço, tem maior estoque e trabalha com produtos de primeira linha, produtos de qualidade. Aço Nobre em Patinga, do grupo Dijaffer, e a matriz perto da Ponte Fabriciano, na Cesita, 3841-3833. Em Ipatinga, Aço Nobre, fabricação de telhas galvanizadas, sob medida, com isolamento térmico. O acabamento fica mais bonito, o serralheiro produz mais, não é? É de qualidade, é aquela telha de 5 bicas, mais reforçada, mais resistente, da Aço Nobre, do grupo Dijaffer, ferro e aço no atacado e varejo. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga de Cara Nova.
Nossa associação vive um momento de crescimento com construções, reformas e ampliações, visando o melhor atendimento aos associados. Inauguradas recentemente a Unidade 2 do Jardim Panorama, com consultórios médicos e novas instalações de nosso laboratório de análises e novas salas para a diretoria na sede administrativa, que agora passa por acabamentos na parte externa. No Clube dos Pioneiros foi ampliado o Salão Social 1 e construído o Salão 2 ao lado do quiosque, além de um elevador e novas instalações da portaria do clube e muito mais. A API, uma entidade que não para de crescer. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Estamos de volta, TV Cultura, Canal 4, TV a cabo, Canal 12, a cidade de Santana do Paraíso, Canal 26, Belo Oriente, Canal 31. Pois bem, gente, a verdade é a seguinte, nós estamos aí nesse momento de muita expectativa e tivemos a contratação do Marcelo Oliveira no Cruzeiro e foi muito contestada. Esse último bloco, quero até falar um pouquinho sobre isso, porque fizeram movimento, fizeram carreata, passeata. Foram para a Toca da Raposa. Pediram a cabeça do rapaz. Verdade. E nós aqui no Bola na Área, eu particularmente, defendi várias vezes. Olha, o Marcelo Oliveira é um cara trabalhador, é um cara que faz uma ótima leitura de jogo, tem que deixar o cara trabalhar. E o futebol de Minas está fazendo um trabalho importante, está mantendo os treinadores. E o resto do Brasil que parece estar querendo copiar isso aí. Isso é muito importante. O que você acha disso, Ademir? Eu acho que os grandes clubes têm que colocar na cabeça o seguinte, que o treinador tem que ser mantido de um ano para o outro. Por quê? Conhece tudo do time, entendeu? Principalmente as categorias de base. E hoje no futebol mineiro, o Marcelo Oliveira faz isso, você vê aí, prova disso é o Lucas Silva no time de titular do Cruzeiro, o Mike no Cruzeiro, o Alisson no Cruzeiro, até que mandou ele trazer de volta, entendeu? Então tem que dar a oportunidade de colocar no outro ano, fazer um ano e outro ano também. Tanto que o Cruzeiro está mantendo. Tem 2 anos que está no Cruzeiro, vai para o 3º ano. Eu acho que vai se dar bem no campeonato de novo aí, entendeu? Eu acho que o Cruzeiro deve priorizar algum campeonato desse aí, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil, sei lá o que vai priorizar. Então eu acho que o Marcelo está fazendo um grande trabalho, o Levir Coupe não é diferente também, ele gosta de trabalhar com categoria de base. Eu acho importante isso para os times de Minas Gerais. E o que você falou, e os times do Rio, do eixo Rio-São Paulo, estão copiando também, querem fazer a mesma coisa. O que é bom tem que se copiar. Claro, né? Nessa terra, nada se cria, tudo se copia. Exato. Né? Edvaldo Ramos, com relação a esta postura do futebol de Minas e mais, né? Esta importância que existe, porque veja só, a participação dos treinadores apoiando a categoria de base realmente é importante e nós teremos aí, acredito, que em 2015 também grandes nomes do futebol de Minas sendo apresentados para o resto do Brasil. Concorda, Edvaldo? Olha, eu não vou nem falar de quem acertou, não. Cruzeiro e Atlético acertou. Minha voz está um pouco ruim. Não, mas tudo bem. Emoção, o Inter errou feio. O Inter dispensou a Abel Braga, nova diretoria, contratou um Diego Aguirre, uruguaio. O Inter deu um tiro no pé. Então eu quero falar de quem errou, tá? Porque veja só, em Minas Gerais realmente nós estamos aí, né, honrados com esses 2 grandes treinadores. Verdade. O Levi colocou uma nova postura no Atlético, colocou um novo modelo, uma nova filosofia, está dando certo. O Cruzeiro apostou no Marcelo Oliveira, a torcida está de parabéns e o homem é bicampeão brasileiro, hein, rapaz? Falar o que do homem, né? Falar o quê? Bicampeão brasileiro, o Cruzeiro. Não tem jeito. Então, quer dizer, um trabalho fantástico, enchendo os cofres do clube. O presidente. Agora, tem um detalhe, hein? Temos que enaltecer aqui a postura do presidente, né, do Cruzeiro. Porque ele sim, ele bancou o Marcelo. Ele peitou a torcida do Cruzeiro. Não vou mandá-lo embora. Vai ser ele o treinador do Cruzeiro, né?
O Gilvan de Pinho Tavares. Parabéns para ele. E graças a Deus por isso, né? A torcida hoje dá graças a Deus por não ter mandado. Então, quer dizer, é agora esperar que em 2015 nós tenhamos aí um futebol de Minas mais forte ainda e com certeza nós o teremos, porque os nossos dirigentes agora estão tendo uma visão do outro lado do muro, da montanha, tá pensando da colina. No futuro, tá pensando no futuro aí, né? Não tá pensando lá para trás, não. Exatamente. Pois bem, nós vamos encerrando aqui, né, o Bola na Área de hoje. Né, agradecer ao Divaldo Ramos, tá, Divaldo? Obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Se eu pude contribuir, né? Com certeza. Voltarei mais vezes, se for preciso, para dar a minha humilde colaboração. Quando você quiser. E se tivesse oportunidade, né, o nosso querido Tabata de poder participar conosco, o Tabata está chegando aí, que venha rápido, né? Estamos com saudade do Tabata, um garotão, e a gente torce muito por ele. E tomara, leva nosso abraço para ele, tá? A estadia dele vai ser curta, né? Ele vai chegar amanhã à noite, vai embora na sexta-feira de manhã. Então, provavelmente, tem uns afazeres para ele aí, né? Na parte que ele está fazendo um tratamento aí, vai ter que continuar aqui. Então, provavelmente, vai ter que fazer um intensivo, não vai poder participar. Mas na próxima oportunidade está aí. Leve para ele o nosso carinho, nosso abraço e nossos votos de uma pronta recuperação e que ele arrebente na Copa São Paulo. Tomara! Se Deus quiser. Inclusive, nessa semana saiu, né, no site da UOL, né? Eu fiquei até surpreso, porque eu vi lá 15 promessas que pode se tornar craque da Copa São Paulo, né? Eu tô lendo lá, no meio tá lá, Bruno Tabata. Eu até arrepiei o corpo. O garoto tá cotado mesmo. Beleza. Né? Graças a Deus, né? Tem gente de fora vendo isso, né? Para sair numa lista dessa aí, né? Você vê que deve ter uns 50 times ou mais na Copa São Paulo. O jogador está entre as 15 prováveis promessas que vão se tornar craque, então, mérito para ele, trabalho dele, trabalhou bem, mostrou o futebol dele para o Brasil e o pessoal está olhando. Né? Agora aqui para nós, né? Tabata, quem conhece o Tabata, menino muito aplicado. Olha, o mais importante, eu vou falar o seguinte, no Tabata, não é porque é meu filho, mas não é nem o futebol, é a dedicação e a vontade de se tornar um jogador profissional que é o combustível dele. Eu acho que o excesso, a ansiedade dele em transformar, isso pode estar até prejudicando o Tabata um pouco. Realmente, ele é muito ansioso com isso, qualquer coisa, ele fica preocupado, igual agora ele está com a contusãozinha, mas vai recuperar, se Deus quiser. E para não ser injusto, Jota, eu quero falar também, né, de alguns jogadores nossos aqui também, que está lá em Belo Horizonte, né? Nós temos lá o Kelvin, né, conhecido como Bocão da Vila Celeste, está no Juvenil do Atlético também. O Alex Santiago, que é filho do Zé Carlos Santiago aqui do Bela Vista. Esses dois meninos da Uziba que foi para lá agora também. Tem o Gabriel Lousada, que é de Timóteo, filho do Heloísio, colega meu, que está no Cruzeiro, no Sub-20 também. Então, o Vale do Aço é um celeiro de bons jogadores e isso reflete na presença desses meninos. O Alex Souza, filho do xerife do Vila Ipanema, está no São Paulo, já tem uns 2 anos. Então aqui a captação aqui é muito boa. É só os caras ter juízo e fazer parceria que funciona. Beleza. Divaldo Ramos, muito obrigado pela sua participação. Valeu, leve nosso abraço ao Tabata, um abraço da doutora Márcia Souza. Obrigado. Feliz Natal para você e para todo mundo. Obrigado, uma pronta recuperação para ela. Nós gostamos muito dela, tá, Márcia? Um abraço para a senhora. E você, Ademir? Ô, Jota, um abraço. Obrigado. Até amanhã estaremos de volta aqui de novo. Amanhã estaremos aqui. Um abraço pro Tabata também lá, pra Márcia. Márcia, de vez em quando eu converso com ela lá no Horto, mexo com você lá, pergunto por você. Que eu sei que você torce pela gente. Isso, torço demais por você pelo Tabata, tá? Você merece. Obrigadão. Pois bem, amanhã estaremos de volta, eu estarei aqui, o Ademir comigo também, né? Se Deus quiser. E se o Divaldo tiver a oportunidade, estará, já fica o convite feito. Né? Caso ele tenha condições de vir, vai ser muita honra para nós tê-lo novamente, tá ok? Eu que agradeço. Pois bem, nós ficamos por aqui. Um grande abraço a você e amanhã estaremos de volta, se assim Jesus Cristo nos permitir e Ele há de permitir. Um abraço.